Olá pessoal, Competência e Treinamentos no curso Detecção de Mentiras para que você seja um exemplo de investigador com base na PNL. Trilha do conhecimento. No módulo 1, vimos neuroinvestigação. No 2, leitura corporal. No 3, leitura facial. No 4, incongruência. E agora no 5º, detecção de mentira. Módulo 5, detecção de mentiras. Vamos iniciar com o fato. Juízo DF determina bloqueio de bens de Marcelo Crivella e de mais 8 investigados. Ao analisar o caso, o juiz de Brasília afirmou: percebo fortes indícios de irregularidades cometidas no âmbito do contrato. São claros, portanto, os indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Detecção de incongruências. Mentiras ou emoções? O psicólogo William Martinson inventou o detector de mentiras. O polígrafo mede e grava registros de variáveis fisiológicas enquanto o interrogatório é realizado. Esse psicólogo também é o criador da ferramenta de avaliação comportamental DISC. E também é o criador da personagem Mulher Maravilha, a dona do laço da verdade. Comunicação. Estratégia verbal e não verbal. Nessa doutrina expressa: se você pergunta qualquer coisa da maneira certa, com bastante convicção, conseguirá. Algumas coisas exigem grande convicção e energia para serem obtidas. Você pode consegui-las, apesar de ter de realmente trabalhar por elas. Neuroprocessamento, entendimento da comunicação interna. Temos 3 portas: ações mentais e físicas que indicam uma mentira, o sistema de crenças ou valores, o que o investigado acredita, o que pensa ser possível ou impossível, uma maior extensão determina o que ele pode ou não fazer. Sintaxe mental, a maneira como as pessoas organizam seus pensamentos, é como um código. Muitas vezes as pessoas não se comunicam bem com as outras porque pessoas diferentes usam códigos diferentes. Fisiologia. A mente e o corpo estão totalmente interligados. A maneira como você usa sua fisiologia é que determina o estado em que você está. Ação corretiva. Vamos voltar lá naquele caso Dog, né? E você vai analisar quais portas mentais eram investigadas. O caso está no módulo 1. Meta, modelo de linguagem, neuroprova, imprecisão da narrativa. O investigado contará o que existe em sua memória, sendo natural que em algum nível a sua narrativa seja aproximada. Eventualmente, não saberá dizer com precisão, por exemplo, o horário do ocorrido, lembrando-se apenas que foi pela tarde. Ou não se lembrará da cor do veículo, lembrando-se apenas que era um veículo claro. Essa eventual imprecisão de detalhes é normal. O investigador deve observar quando essa ausência de detalhes é importante para demonstrar a falsidade da história que está sendo contada. Produção de palavras. Imprecisão linguística. Pensamentos são manifestados através da linguagem, depois que uma série de transformações os convertem em frases formuladas. Essas transformações funcionam como filtros das nossas experiências profundas. Esses filtros selecionam algumas informações e, naturalmente, algumas outras informações são perdidas ou distorcidas. Falas. Expressões linguísticas. Os funcionários do Departamento de Contabilidade recebem gratificação de atividade jurídica. Os 4 funcionários do departamento não trabalharam bem. Fulano fez assim, Beltrano fez assado, Ciclano não fez nada. Os funcionários do RH apresentaram um desempenho excelente. Passa por um filtro de memória, pensamento, fala. Linguagem. Qual a sua estrutura? Temos uma estrutura superficial, o que é falado pelo investigado. Uma estrutura profunda, que são as experiências, pensamentos, ideias. Nós temos aqui o processo de derivação, de resgatar essa memória para produzir a fala. Esse neuroprocesso, né, ele pode ocasionar generalização da fala, omissão de algum dado, informação,
e distorção desse dado. Metamodelo, melhoria da precisão linguística. Definição, é um conjunto de padrões de linguagem que conecta o que é falado com a experiência sensorial e o pensamento. Conecta a estrutura superficial com a profunda. Tem objetivos de recuperar informações alteradas pelo processo DOG, distorção, omissão e generalização. Colher informações e outro objetivo de clarificar significados. São técnicas de investigação. Distorção, onde a direção correta, um case. O olhar do meu chefe me faz ficar com medo. O entrevistador, como exatamente o olhar do seu chefe faz com que você fique com medo? O olhar 43, o olhar frontal, omissão. Quem? As pessoas do departamento falaram sobre trapaça. O entrevistador, quem especificamente falou sobre trapaça? Generalização. Quando ele sempre chega atrasado no trabalho. O entrevistador sempre chega atrasado mesmo? O registro de frequência informa que ele se atrasa nas sextas-feiras. Técnica de investigação, método socrático. É feito em diálogo, via perguntas simples feitas pelo investigador e com o objetivo de revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do investigado, normalmente baseadas em valores e preconceitos de sua comunidade, chama de pressuposições subjetivas, e de auxiliar o investigado a redefinir os valores que estejam em desconformidade com o padrão de conduta, em um sistema de incentivo, de alinhamento às estratégias corporativas, aumentando a competência de investigação. Entrevista, qualidade investigativa, nós temos aqui pergunta o que relacionada ao objeto, quem relacionada à pessoa, onde relacionada ao lugar, quando relacionada ao momento, como relacionada ao modo de ocorrência, quanto relacionada a valores e por que relacionada às razões. Isso aqui é relativo à ISO 9001, que fala da qualidade da investigação. É a famosa técnica dos 5W2Hs. Então esse é o primeiro nível de informação aí, ó. É uma grande técnica de se perguntar para se montar um plano de entrevista. Risco de imprecisão. Fala ou falácia. O investigador deve se atentar para esse risco informacional, o qual decorre de uma perda natural da memória declarativa. Aqui nós temos nesse eixo de consequência 5 classificadores: incidente, menor, séria, maior e catástrofe. E aqui, ó, nós temos que definir um nível de suficiência para considerar o que seria uma imprecisão de relevância. A gente chama isso de alçada. Aí nesse aspecto é a probabilidade. Pode ser improvável, pode ser remota, pode ser rara, pode ser ocasional ou pode ser frequente. Risco de detecção. A entrevista pode dar errado? É o risco de que o procedimento executado pelo investigador não detecte uma incongruência relevante. Deve ser menor quanto maior for o risco de uma mentira relevante. Assim, mais persuasivas são as provas detectadas. Você consegue ter uma imagem dessa possível mentira. Risco de detecção. Como reduzir? É uma função da eficácia do procedimento de investigação e de sua aplicação pelo investigador. Quanto melhor a investigação, menor esse risco de detecção. Nós temos aqui, ó, um planejamento adequado, por exemplo, 5W2Hs, para fazer perguntas. Designação apropriada de investigador para a equipe de trabalho, um neuroinvestigador. A aplicação de ceticismo profissional e
uma supervisão e revisão do trabalho de investigação executado. Nós temos aqui, aquele PDCA, planejar, executar, checar e agir corretivamente. Técnica, objetivo, detectar mentira, traçar estratégias, e nós temos aqui como esse resultado, a mentira detectada. Aí vai ter efetividade. Para isso, o produto é uma informação. Aí nós temos aqui a entrada palavras, e nesse processamento nós temos aqui um tempo de qualidade, essa mente consciente de conhecer os referenciais, ler a expressão corporal, entender o movimento dos olhos e essa coerência da fala e aliar isso às emoções. Aí você vai ter esse poder de investigação. Quando colocar esse investigador com percepção, que é uma pessoa perceptiva, que é o VACOG, entender os canais visuais, auditivos, sinestésicos, gustativos, olfativos, vai ficar mais fácil detectar uma incongruência. A informação incongruente é mentira, certo? Lembrando, ok, que nesse produto aqui, a deficiência, ok, pode aumentar esse risco de indetecção, que é o risco de detecção, é o risco de o investigador não descobrir a mentira, tá certo? Quando ele não sabe ler o ser humano, somente ali, o aspecto corporal e o aspecto do movimento dos olhos. Lembrando que quanto mais movimenta para a direita, mais risco de mentira do investigado. Quando ele repete muito, e por exemplo, ali ele analisou 10 casos, desses 10 casos ele conseguiu descobrir 8 mentiras, ele vai ganhando eficácia, vai ganhando hábito. Então aqui a gente tem um indicador de desempenho chamado de índice de percepção de mentira. E como que você apura isso? É o número de acertos sobre o número de casos de mentiras, ok? Manobra policial bom, policial mal. Vamos iniciar com o policial mal. Como funciona? Interpretando esse papel, inicialmente o policial xinga o suspeito a ser interrogado. Durante o interrogatório, suas palavras são emitidas através de rosnados e resmungos. Chuta a cadeira do interrogado para enfatizar seus argumentos. Olha para o interrogado como se fosse um monte de lixo. Fica furioso se o interrogado rebate suas acusações ou se recusa a responder. Jura que fará todo o possível para prejudicar o interrogado. Policial bom. Como funciona? No início do interrogatório, fica sentado afastado do interrogado. Depois começa a se aproximar. Primeiro fala com o policial mau. Acalme-se. Este responde: não me diga para acalmar quando ele está mentindo bem debaixo do meu nariz. Pouco depois, o bom diz algo a favor do interrogado. Agora, o policial bom começa a falar diretamente com o interrogado, chamando-o pelo nome e destacando pontos positivos do caso. O policial bom, como funciona? O policial mau lança uma série de insultos e ameaças. O policial bom dá dinheiro ao parceiro e pede que traga 3 cafés. Ao ficar sozinho com o interrogado, o policial bom diz que seu amigo é implacável e que irá ficar no seu pé, destacando que já tem provas suficientes para prejudicá-lo. Diz que não quer que o pior aconteça ao investigado e se trabalharmos juntos, talvez possamos amenizar a situação. Conte como é que fez e depois começaremos a trabalhar para que isso acabe logo. Policial bom e mau. Por que funciona? O medo de uma decisão muito desfavorável é insuflado pelo policial mau. Comparando esse ao policial bom, faz parecer que esse é um homem razoável, pois interveio várias vezes a seu favor e até comprou um cafezinho. O grande motivo para a eficácia da técnica é o fato de ela dar ao interrogado a ideia de que alguém está ao seu lado, sendo uma pessoa bem vista, em meio ao apuro que o interrogado está passando. Está nessa doutrina o poder da persuasão e conclui que, assim, o policial bom ganha o status de salvador, passando para confessor de confiança. Lembrando que a confissão é um dos meios de prova. Registro: formalizar o interrogatório. Formal: pegar essa matéria, essa fala do interrogado e aliar a expressão comportamental. A ISO expressa que documenta qualquer suporte, incluindo registros de fatos, entre outros, que contenham informação registrada, formando uma unidade que possa servir para prova. Case: entrevistamos certa vez um homem que chegara do estrangeiro para se candidatar a um posto na nossa empresa. Ao longo de toda a entrevista, ele manteve os braços e as pernas cruzados, usou vários grupos gestuais de avaliação crítica,
poucas vezes abriu as mãos e desviava o olhar toda hora. Embora fosse óbvio que alguma coisa o preocupava, nas primeiras etapas da entrevista, nós não dispunhamos de informação suficiente para fazer uma avaliação precisa de seus gestos negativos. Ao responder às nossas perguntas sobre os ex-patrões em seu país de origem, ele esfregava os olhos, tocava o nariz e desviava o olhar. Afinal, decidimos não contratá-los, devido ao contraste entre o que ele nos disse e o que pudemos observar. Curiosos com seus gestos, checamos suas referências no estrangeiro e descobrimos que ele dera informações falsas a respeito de seu passado, achando que um potencial empregador em outro país não se daria o trabalho de verificá-las. Se não estivéssemos atentos para os sinais da linguagem corporal, poderíamos ter cometido um lamentável engano. Esse case está nessa doutrina da linguagem corporal e o título é O Entrevistado Mentiroso, ok? Pessoal, aqui eu despeço, vou deixar até o próximo treinamento e lembrando que essa neuroinvestigação é uma excelente carta na manga. Agradeço por trilharmos juntamente esses conhecimentos sobre detecção de mentira, que foi uma honra. E nos vemos em outro treinamento. Lembrando que a regra de ouro, ela é muito simples, ela é bíblica, É lembrar que a verdade é a melhor das escolhas. Então, a melhor técnica de detecção de mentiras é escolher a verdade, trabalhar com a verdade, e assim você vai descobrir o que é verdadeiro. E o que não é isso é a mentira. A mensagem que eu deixo e até o próximo treinamento.